Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Nomadcast. Eu sou Elisa Novaes e aqui ao meu lado, como host deste podcast, Ana Paula Cunha, primeira vice-presidente da AMAD. E hoje vamos receber o Bruno Costa, do CCT Advogados. Seja bem-vindo, Bruno, e vamos falar sobre compra e venda de imóveis. Exatamente. Agradecer o convite, Ana Paula, Elisa, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, participando do AMADcast. Em especial, Dia do Advogado. Dia do Advogado, a gente está aqui, né? Nós estamos aqui empenhados aí em trocar um pouco de experiências, e trazer para o nosso público aí um pouquinho mais de contratos, de compra e venda, os cuidados que nós temos que ter para tentar, dentro do possível. A gente sabe que não existe transação 100% segura, mas tentar trazer aos nossos clientes sempre o melhor contexto, a melhor forma de fazer o contrato e, obviamente, fazer uma análise documental muito criteriosa para que a gente possa minimizar os riscos das transações imobiliárias, que a gente sabe que envolve muito dinheiro, às vezes, como a gente sempre diz, é o bem da vida da pessoa, a pessoa se programa durante anos para fazer uma transação imobiliária. E aí é que é o momento do advogado especialista, como nós aqui em direito imobiliário, tentarmos fazer de uma forma que seja o mais segura possível. Com certeza, mas antes da gente entrar no assunto, Bruno, conta para nós aqui, para quem está nos escutando e assistindo, um pouco da sua trajetória profissional. Como que você começou, por que a escolha do direito imobiliário, conta aí para todo mundo que está nos acompanhando. Então, eu formei em Ouro Preto, formei na Universidade Federal de Ouro Preto, já se vão quase 12 anos, e assim que eu vim para Belo Horizonte, já fui trabalhar no escritório dos mais famosos aí na área de direito imobiliário e me apaixonei pela área, desde o começo já atuando muito em locação, compra e venda, a parte também de direito condominial, e de fato eu gostei muito assim, da área e fui estudar, fazer uma pós-graduação, especializações, sempre no direito imobiliário. Então lá se vão, como eu disse, quase 12 anos, sempre atuando nessa área e tenho assim, muito apreço pelos advogados de direito imobiliário, que é uma área muito específica. A gente tem dificuldade até de ter contato com advogados do direito imobiliário, porque não são todos os escritórios que têm a área, ou às vezes usam o direito imobiliário não como o carro-chefe, mas como um apoio dentro do escritório para um direito empresarial, para uma estruturação até empresarial, em caso aí de M&A. Então, a gente, do que é realmente de escritório de direito imobiliário, a gente se apaixona pelo assunto. Eu acho que é comum de nós três aqui se apaixonar pelo direito imobiliário. Depois de 10 anos nesse escritório, no ano passado, em 2021, eu mais 2 sócios que também trabalhavam nesse escritório, que é o Arthur, vocês já tiveram entrevista com ele aqui, o Bruno Castro. Nós optamos por abrir o nosso escritório, que é o Castro Costa Tomás Advogados, com uma perspectiva, com uma ideia de fazer uma advocacia diferente do que a gente via em alguns escritórios tradicionais, um viés mais de viabilizador de negócios imobiliários, com maior agilidade, com maior segurança nas transações, para entregar para o nosso cliente um valor que às vezes a gente sabia que ficava um pouco esquecido em outros locais. O pessoal às vezes muito preso naquelas velhas práticas da advocacia, às vezes até uma cautela excessiva, por exemplo, no caso aqui da compra e venda, que é o nosso assunto hoje, a gente via que os advogados eram muito os advogados do não, não pode, não faça, e a gente tenta trazer no CCT uma abordagem diferente. O que nós podemos fazer como advogados para tentar viabilizar essa transação? Se as partes estão com tanta vontade de fazer a compra e venda, de concretizar a negociação imobiliária, nós temos que tentar, obviamente, dentro do possível, tem casos que a gente sabe que não dá, mas dentro do possível, sermos catalisadores dessas negociações. E esse que é o nosso viés lá no escritório. A gente vem, graças a Deus, aí, caminhando bem, uma equipe bastante interessante, pessoal, toda a área, muito especializada em direito imobiliário. E vamos seguir aí, espero que a gente consiga desenvolver o escritório e ser de fato um fator de novidade para o mercado do direito imobiliário de Belo Horizonte. Bruno, a compra e venda de imóveis, eu falo muito que é uma porta de entrada para muitos advogados com o direito imobiliário, que é o primeiro contato que a pessoa tem.
seja através de um parente, de um cliente, de um vizinho, de um amigo, está efetuando a compra de um imóvel e muitas vezes um imóvel de uma vida inteira, então vem ali com uma carga emocional e de ansiedade muito grande, então procura o advogado para orientar com relação a essa compra e venda. E também com relação, e aí a gente olhando para casos mais avançados, daquele construtor, daquele incorporador que está adquirindo um imóvel, fazendo uma permuta de um imóvel para a construção realmente de um produto imobiliário, ou de um empreendimento imobiliário, mas o que a gente tem que olhar assim, olhando esse contexto do advogado, da primeira compra e venda, o que você orienta nesse ponto de cuidados essenciais? Você colocou muito bem, né? A gente sempre é procurado, né, por amigos, vizinhos, clientes, né, obviamente, quando eles vão fazer uma transação imobiliária. E você separou dois casos totalmente diferentes, né? Você tem aquele comprador ou vendedor, né, que vai fazer o negócio da vida dele, se preparou muito tempo para comprar um imóvel, ou está fazendo a venda de um imóvel para adquirir outro, e aquele é o bem imóvel que ele tem. Nesses casos, né, que vamos dizer são um pouco mais simples, não tem como a gente fugir da análise da documentação das partes, né, tanto do vendedor quanto do comprador. E é claro, né, havendo financiamento, a gente sempre tem que ter um cuidado maior, porque não basta uma análise criteriosa somente do documento de quem está vendendo, a gente precisa ficar muito atento com a documentação de quem está comprando, ainda que seja o nosso cliente, porque não são poucas as vezes, né, que passa o pagamento sinal das parcelas intermediárias, quando se chega no final para a assinatura do contrato de financiamento, o nosso cliente, o comprador, às vezes, tem alguma pendência que prejudica a negociação. Então, a nossa recomendação sempre é partir, né, da matrícula do imóvel, né, certidão atualizada, para que seja verificado se aquele imóvel tem condições de fato de ser negociado e, sendo possível na negociação, passar a análise da documentação das partes. O vendedor, obviamente, de todas as certidões negativas, dos tribunais, estadual, federal, trabalhista, também nas certidões de cartório de protestos, órgãos de proteção ao crédito, para que a gente tenha, no mínimo, uma noção, uma análise realmente, ainda que rápida, né, da situação financeira, porque pode ser que esse vendedor tenha, né, algum comprometimento que impeça a compra e venda. E do comprador, da mesma forma, porque quando for chegar, né, no caso de imóvel financiado, ao banco, o banco fará essa análise. Então, nós temos que ser bastante criteriosos para que a gente não coloque o nosso cliente, até mesmo amigo, você disse, um vizinho, numa situação de que ele fez todo um planejamento de vida e uma falta de cuidado, às vezes, na transação imobiliária, coloque ele numa situação difícil, impeça que ele faça a compra, até mesmo a venda daquele bem que para ele é tão valioso. Do outro lado, né, a segunda pergunta que você fez sobre a questão do construtor, incorporador, né, que normalmente entra como permutante na negociação de um terreno, aí nós temos um viés um pouco diferente. Nesse caso, a gente tem que estar mais ligado, e aí a depender do lado, vamos dizer que a gente está, ou do lado do comprador ou do terrenista, com uma perspectiva de um negócio em parceria. Quando se trata de uma permuta imobiliária, eu gosto muito de fazer esse tipo de contrato, inclusive, porque eu acho que é uma formatação de contratação em regra, né? Obviamente tem contratos diferentes, mas que normalmente as duas partes querem a mesma coisa. Né? As duas partes querem que aquele terreno seja objeto de uma edificação, seja bem feita, uma edificação que vá resultar em um imóvel bom para ambos, né? No caso do terrenista, normalmente a permuta ele fica com parte das unidades, seja comerciais, sejam residenciais, e para o lado da construtora, né, que seja um empreendimento edificado num terreno que também, né, não tem nenhum impedimento que vai inviabilizar, e esse edifício que vai ser construído, essa construção, possa gerar lucro, né, obviamente, que é o objetivo, né, da construtora ao fazer a permuta. E as documentações, né, são realmente muito importantes nessa hora. Quando vamos pensar naquele exemplo clássico, né, onde o terrenista e a construtora vão fazer uma sociedade de propósito específico, uma SPE, para fazer uma incorporação imobiliária. Se tiver, né, naquela constituição da sociedade, qualquer das partes, alguma restrição, isso pode impactar, inclusive, na obtenção do financiamento da obra pela SPE. E é o formato hoje, né, mais utilizado. A SPE contrai um crédito junto a uma instituição financeira
para poder viabilizar a obra, né? São raríssimas, para não falar quase nenhuma, né? Construtora / incorporadora que faz a obra com recursos próprios. Né? Normalmente se tem aí a obtenção do financiamento, e aí você acaba tendo, né? Apesar de serem casos diferentes, alguma similaridade, porque todas as certidões negativas elas vão viabilizar, no caso da compra e venda mais comum, né? O financiamento, aí nós estamos falando do sistema financeiro de habitação, e do outro lado, no caso aí de uma empresa, né? Na SPE, tentando obter um crédito para viabilizar a obra, também as certidões negativas vão ser imprescindíveis. Agora, obviamente, vamos dizer, né, situações que acontecem muito, né, em compra e venda de imóveis mais simples. Você tem que ter cuidado com o regime de casamento, né, na parte que está vendendo, né, você não pode perder de vista que o regime de casamento ele atrai, né, algumas obrigações. Você tem que olhar se eventualmente esse imóvel não está envolvido em alguma disputa familiar. Imóveis dentro da Contorno, por exemplo, até os construtores brincam, né? Para conseguir um imóvel, para fazer uma permuta dentro da Contorno, normalmente é imóvel de herança. Sim. Né? Então, você tem que ter esse cuidado de olhar se esse imóvel está desembaraçado, se não tem nenhuma pendência relacionada aos herdeiros. Se todos os herdeiros estão vivos, né? Se todos os herdeiros estão vivos, se estão capazes, né? Você tem incapacidade, né? E assim, o que muito me impressiona lá no escritório, a gente recebe muito, mais pelo lado até do terrenista, é como que as incorporadoras não fazem esse trabalho prévio. Elas assinam os contratos aí, você tem vários formatos, né? Contratos de promessa de permuta, ou memorando de entendimentos. Elas vão se preocupar em fazer essa análise documental só no momento do registro de incorporação. Na hora que o cartório de registro de imóveis apresenta o rol dos documentos, você tem que trazer para mim isso, aí que as construtoras vão atentar para essa documentação, e aí já se perdeu-se dinheiro, tempo, energia, gera uma frustração normalmente naquele permutante, e aí você não sabe mais se ele vai estar disposto a entrar nessa empreitada de novo, de permutar o terreno com uma outra construtora. Então, esses cuidados prévios, além de resguardar as partes, melhora, vamos dizer assim, as chances desse negócio dar certo. Com certeza, isso é muito comum, ainda mais quando é em imóvel, né, em condomínio, assim, que tem vários herdeiros, e aí eles geralmente eles não preocupam, e se for um incorporador também, eles vão só atentar essa questão bem depois, quando já está, às vezes já fez projeto, já gastou muito, e aí fica aquela situação, enfim. Aí não tem jeito, ou tenta solucionar, e geralmente a gente até consegue fazer essas, viabilizar, mas vai demorar, vai atrasar, isso gera custo, então acaba que não é o cenário ideal, né? E também para a compra e venda, né? Pensando na primeira compra de um imóvel também, é muito comum, às vezes, a pessoa não ter o crédito. Recentemente mesmo, a gente teve um caso aqui no escritório que aí já procurou com um contrato já firmado, até uma dessas grandes redes assim, de imobiliárias que são, até bem famosa, até me espantou muito, e ela era a vendedora. Só que ela se comprometeu a entregar a posse antes da quitação integral. E aí já estava atrasando justamente porque a compradora ia quitar através de financiamento e parece que teve alguma complicação. Mas, na época, o corretor garantiu e colocou 100 dias corridos para o vendedor entregar o imóvel e 100 dias úteis para a compradora quitar. Deu uma diferença. Aí quando ela... O que eu vou fazer? Eu falei, olha, seu prazo esgotou, você tem que entregar o imóvel. Mas se você não receber, eu falei, você vai receber, porque a maior parte ela realmente já tinha realizado a quitação. E o financiamento já estava pré-aprovado. Aí parece que com muito custo conseguiu, mas assim, o próprio vendedor ali, ele ficou insatisfeito, porque ele estava inseguro, a casa dele não estava pronta e ele acreditava que ele só ia conseguir mudar após quitação, enfim. E aí gerou, né, teve notificação, enfim, conseguiu resolver, mas você vê ainda hoje uma questão muito simples, uma transação ali que faltou justamente uma cautela da análise até do próprio cliente ali de observar, eles não são especialistas. E aí isso é muito comum, o corretor conduzir toda a negociação. O que eu vejo e me deparo sempre quando eu estou
dentro da negociação ali da compra e venda, e quando a gente faz a solicitação da documentação, o corretor já vem e se espanta, assim. Tem o advogado vem o advogado, e o advogado é visto como o vilão da história, porque quando a gente vai com a cautela, peraí, eu preciso desses documentos, ou eu vou obter esses documentos, ou vamos analisar esses documentos, não, já está querendo realmente ferrar com o negócio aqui para a venda cair. Para a venda cair, não é isso. O advogado vai querer mostrar serviço, não tem nada para mudar, que tá falando isso só para justificar o trabalho. Eu atuo nessa área há 30 anos, eu atuo nessa área há 15 anos e... A gente escuta muito isso, é muito comum e, óbvio, é importante a presença do corretor ali, mas a nossa presença é justamente para proporcionar segurança. O contrato de financiamento tem sempre um detalhe, né? Uma pegadinha que às vezes as pessoas não prestam atenção, e infelizmente até muitos colegas nossos não prestam atenção, que é a primeira cláusula de todo contrato de financiamento, que é a cláusula de quitação. Então, às vezes a pessoa faz uma venda financiada, prevê ali naquela promessa de compra e venda, que é um contrato, igual a gente sabe, de natureza preliminar, que vão ter parcelas que vão ser pagas após o financiamento, ou vai ter algo a ser feito após o financiamento, e vai até a agência bancária, assina um contrato com força de escritura pública, dando quitação, e aí depois você fica naquela insegurança, não, mas você ficou de pagar uma parcela final após o financiamento, não, mas você, na escritura pública, que é o contrato definitivo, você já me otorgou quitação, não reconheço mais que eu te devo. E dá problema. Dá muito problema. Isso que vocês falaram é muito verdade, esse negócio do corretor. Sábado agora eu estava, já no fim de semana, me ligou um amigo, né, igual a gente brincou, estava comprando um imóvel em São Paulo, perto do aeroporto lá de Congonhas, e pedi para ele, falou, tudo bem, imóvel na planta, tinha registro de corporação, tinha patrimônio de afetação, mas eu não conhecia a construtora. Então eu falei, já que nós estamos num estágio mais avançado, se parece que você tem que assinar até amanhã, foi o que ele falou, e o corretor pressionando, né, obviamente. Eu falei, não, pelo menos as certidões básicas da construtora, vamos emitir, que ainda que tenha o registro de corporação, um memorial, todo certinho, você tem patrimônio de afetação, pode ser que aquela construtora tenha algum problema que a gente não saiba. E aí eu falei, para adiantar, hoje é sábado, peça alguns desses documentos ao próprio corretor. São aquelas houses, né, que vendem imóvel, não é uma imobiliária fora da construtora. E o corretor queria simplesmente me matar. Ele falou, esse advogado seu está entrando, provavelmente não entende nada disso, porque o imóvel tem 30 anos, exatamente, ele falou, tem 30 anos de experiência, o imóvel quando tem registro de corporação é garantia absoluta que não vai ter nenhum problema. Eu garanto. E a gente, quantos mil casos a gente tem de imóveis da planta que deram problemas, que as construtoras sofreram no curso da obra, que tinha de corporação. Então, assim, você vê que é muito isso mesmo, né? A questão de ver o advogado como uma pessoa que quer criar um problema, quando na realidade o que a gente quer é que o negócio dê certo. A gente quer que o negócio dê certo. Até porque a gente quer o cliente satisfeito, feliz. E a partir do momento que o cliente contrata um advogado, que é um adicional dentro daquela negociação, tem esse gasto, a gente está ali para viabilizar, e os corretores não veem dessa forma. Agora, um ponto que é muito importante também com relação à questão do financiamento, que eu vejo, quando coloca dentro do contrato, ali falando que o valor tal, a parcela tal, será paga por meio com financiamento bancário ou com recursos próprios. E a pessoa não tem os recursos próprios para arcar com esse valor. E aí chega a hora da quitação, né? Chega a hora da quitação, muitas vezes o cliente tem problema ali na aprovação do financiamento, não obtém a linha de crédito e aí está com aquele problema. Isso acontece muito, infelizmente. Infelizmente, isso é frequente, aí é onde a gente realmente alerta, verifica essa situação, quando a gente está pelo comprador, óbvio, né? E às vezes até pelo vendedor mesmo, se tiver... As construtoras geralmente têm o jurídico, então elas já fazem essa análise, mas como tá lá o ou ela não vai dar a posse do imóvel mesmo, então quando a empresa é um outro viés, mas quando realmente são dois particulares ali, aí geralmente o problema instala e aí gera processo e muitas vezes... E muitas vezes outra pessoa já pode ter
E comprar do outro imóvel lá na frente, aí já tem uma segunda relação. Né? Muito normal. É o nosso cotidiano e às vezes uma análise prévia ali de risco teria evitado isso. Exatamente. Não, quantos imóveis, eu imagino que você já tenha feito aí assessoria jurídica, o imóvel não tinha condições de ser vendido. Quantos imóveis? Isso é recorrente. Todas as vezes a pessoa vai descobrir no final que aquele imóvel tem um problema que poderia ter sido visto antes mesmo do negócio. Às vezes o imóvel, de fato, não vai ter condição de ser vendido. Imóvel, sim, né? Não podemos falar o nome aqui, mas essas imobiliárias novas aí, digitais, o que a gente tem visto de problema, de distratos de compra e venda, porque elas não fazem o mínimo, que é pegar uma certidão de matrícula atualizada para quando o imóvel entra na carteira, ou que seja uma matrícula desatualizada, nem isso eles fazem. Você tem casos, chegaram no escritório dessas imobiliárias novas, que elas simplesmente fizeram um contrato em nome de pessoas que não tinham nada a ver com a cadeia dominial do imóvel. E isso vai ser descoberto no momento lá do financiamento. E pode acontecer, igual a Elisa falou aqui, que a pessoa, na expectativa ali de entrar na posse, porque chegou o momento do financiamento, ela tenha desocupado o imóvel, esteja na iminência de desocupar um outro imóvel, e no momento que ela vai assinar a compra, falando que não pode comprar, não, mas eu já vendi o meu. E aí a pessoa às vezes tem que alugar um imóvel, vira uma confusão. Tem casos extremos que desorganizam a vida da pessoa inteira. Né? Então a gente tem que ser responsável e realmente atuar de forma preventiva, porque o problema é grave. Né? E quanto tempo, Bruno, assim, você utiliza o prazo de olhar o imóvel, os últimos 10 anos, o prazo decenal, os últimos 5, porque a gente tem os últimos 15, que é o prazo maior, né, uma questão de uso capião, os últimos 10 que poderia ser a alegação de anulidade. Como é que você utiliza esse parâmetro na hora de fazer análise de risco? A gente parte muito da história do imóvel, né, matrícula. A depender das características do imóvel, do que já aconteceu naquela vida dele até chegar naquele momento onde ele está sendo vendido, a gente toma uma cautela maior ou menor. Se a gente vê que é um imóvel onde, por exemplo, né, o vendedor está envolvido numa disputa da posse, você já fica um pouco receoso, fala assim, temos que olhar isso com mais calma. A forma como foi adquirido o imóvel, foi adquirido através de uma arrematação em leilão, você também tem que ter um olhar um pouco mais atento. Agora, se for um imóvel, né, que é um imóvel novo, o imóvel está na segunda transação, e você consegue ver ali que não tem nada diferente, por exemplo, questão de um apartamento, né, que são imóveis no nascimento você consegue mapear desde a construção, instituição do condomínio. Eu acho que você pode flexibilizar mais. Não vejo assim a necessidade de emitir todas essas certidões de longo prazo. Agora, sendo imóveis, né, lotes, né, em locais que você tem mais receio, estão em disputa, que o vendedor tem muitas ações, aí de fato a gente recomenda pelo menos os últimos 10 anos aí da vida desse imóvel seja olhado com bastante atenção, as certidões todas, né, até mesmo vintenárias, em nome do vendedor, sejam emitidas, mas de fato o que vai guiar a nossa atuação é o perfil daquele imóvel. A gente tem, inclusive lá no escritório, um produto que a gente oferece para os nossos clientes, tanto imobiliários quanto construtoras, que é a elaboração da promessa de compra e venda e a realização da due diligence em até 24 horas. Mas, obviamente, a gente tem um programa, né, que nos auxilia na obtenção das certidões, aquelas gratuitas. As que são pagas, a gente já tenta emitir no menor tempo possível, a gente ressalva para o cliente que, a depender, né, da certidão, ela atrasando, não tem como cumprir o prazo, mas se tiver tudo redondinho, a gente consegue, em 24 horas, fazer uma due diligence completa, entregar um relatório para o cliente com todo o checklist da documentação, com as certidões anexadas naquele checklist e fazer a minuta de promessa de compra e venda, entregar esse valor aí que a gente sabe, né, que na compra e venda é muito importante que a gente seja ágil. Sim. Porque o negócio, como diz aí, é trágico corretor, mas é verdade, o negócio dormido cai. Pode mesmo, assim, às vezes se é um imóvel muito atrativo, então aí começa aquela disputa, então realmente fazer essa análise mais rápida, com certeza vai concretizar esse negócio, né? Então, essa atenção que vocês estão tendo realmente é um diferencial. Uma coisa assim que a gente sempre olha, e às vezes os corretores assustam, é quando o vendedor é sócio de empresa.
muita gente não tem esse Não, cuidado. não utiliza. Isso não é usual, né? De fazer a pesquisa. Fazer pesquisa, assim, no caso de Minas Gerais, obviamente, o SENG, né, pelo menos, para ter aquela certidão negativa de propriedade, de cotas de empresa, porque eventual passivo da empresa pode impactar. Pode responder. Aí fala assim, não, mas eu tirei a certidão negativa trabalhista do vendedor, não tem nada, mas você vai, tira a certidão trabalhista da empresa, você vê que está na iminência de uma desconsideração de personalidade jurídica, que é muito comum no seu trabalho, e que lhe vai dar um problema, porque normalmente você tem um lapso entre a assinatura da promessa de compra e venda e a escritura, o contrato. Até o registro, né? Efetivamente, até o registro da escritura. Provavelmente já tiveram casos de, nesse período, ser feito uma penhora, até mesmo uma indisponibilidade. Exatamente. Então acaba que quando você vai, assusta, tem disponibilidade aqui. Exatamente, aí você vai ter um problema, né? Porque assim, a indisponibilidade impede a venda? Não, mas é um indício de que aquele vendedor está com algum problema. Se, tudo bem, a obrigação, no caso da indisponibilidade, informar a Receita Federal, no caso da indisponibilidade da Receita, é de quem está vendendo, tudo bem. Mas isso não vai tirar a responsabilidade de, eventualmente, ser interpretada aquela fato de não ter sido levado em consideração a disponibilidade como uma relativização da boa-fé de quem está comprando. E isso lá na frente pode virar um problema. Graças a Deus, na maioria dos casos não vira. Mas pode, de fato, gerar um problema. A gente tem que ter essa cautela, né? Tentar sempre fazer essa análise da pessoa física e da empresa, caso essa pessoa física seja sócia da empresa. E isso é importante até porque, para o nosso cliente, ele não vai ser surpreendido. Então, assim, não, foi verificado, a empresa está ok, não, tem algum problema. Se ele quer prosseguir, aí é um risco dele, ele está ciente. Se aparecer em disponibilidade ou qualquer outra coisa, ele já está ciente disso. Agora, se nós, advogados, não olhamos essa questão, e na hora que ele já está lá, ou às vezes, né, está lavrando a escritura, descobre, pega uma matrícula atualizada, está lá em disponibilidade, ou uma penhora lançada, mas de onde que saiu essa penhora? A gente olhou a certidão e aí geralmente ele vai responsabilizar o advogado que não olhou ou que não teve essa malícia, ele vai ter esse sentimento. Então é importantíssimo ter essa cautela de verificar quando é empresário, né? A gente fica assim, achando engraçado, né, quando o nosso telefone toca, o e-mail, né, e o cliente fala assim, você pode dar uma olhadinha? Dá uma olhadinha. Aí, para ele entender que, na verdade, o contrato, não que não seja importante, obviamente é muito importante, mas que um contrato perfeito, sem um amparo da documentação de nada vale, é difícil. Você fala assim, não, calma, ainda não é o momento. Ele fala, não, mas eu estou com o contrato pronto, o corretor já me mandou o contrato preenchido. Só uma olhadinha. Eu preciso assinar amanhã. Você fala, mas não, você precisa assinar amanhã, você não precisa de um advogado. Né? Porque o advogado ele precisa ter um tempo para ele entender o negócio, igual nós falamos no início, né? O que é o mais importante? Cliente, o que você quer? Qual é a sua perspectiva? Você me procurou com qual objetivo? A partir daí eu vou fazer um trabalho que eu entendo que é o correto para atender o que você quer. Vou garantir que seu negócio vai ser fechado depois da minha análise? Não posso garantir. Igual não posso garantir também que eu vou fazer tudo perfeito aqui e o comprador pode não te pagar. Né? Ou você, como comprador, às vezes vai ter um problema até o final ali, até a escritura, pode acontecer. Nós estamos com uma venda no escritório que o comprador já era locatário da nossa cliente mora nos Estados Unidos, e assim, o contrato é perfeito, a documentação está perfeita. No entanto, chegou agora no final, ele tinha uma parcela grande do preço para ser paga na escritura. E ele não fez o pagamento porque ele é cafeicultor, você teve uma chuva muito intensa esse ano, atrasou um pouco o plantio e, consequentemente, a colheita, e ele não consegue levantar os recursos para a quitação do preço. Aí você vai falar com a vendedora, o contrato é do ano passado, né? A gente assinou ele em novembro, né? Ele pagaria agora em maio, 6 meses para frente. Você vai falar para a vendedora, está tudo perfeito, não tinha nenhum problema. E mesmo assim, nós estamos com uma questão que a gente tem que resolver, que é o inadimplemento dele. E agora, como ele está na posse, aí vira aquela situação um pouco diferente. Vamos cobrar multa? Sim. Está pagando a fruição? Está pagando. Mas mesmo assim, a cliente está naquela ansiedade, naquela questão, será que realmente será que eu vou receber o preço? Né? E ele não tem nada em nome dele, né? Mas de fato são questões que são do dia a dia, né? Que interferem, né? E aí, enfim. E já que você tocou aí na questão das multas, da fruição, o que você
recomenda que teria, né, nos contratos. Às vezes muitos entendem que a multa tem que ser do valor do sinal, às vezes a multa é do valor do contrato. Qual que é o seu entendimento? O que você recomenda que, né, tenha de estipulação aí de multas contratuais, tanto para o vendedor como para o comprador? Isso depende muito do perfil da negociação, né, Ana Paula? Mas a gente tenta, pelo menos, a penalidade seja o sinal, no mínimo, né? Porque imagina você vendendo um imóvel, você recebe uma parcela do preço no sinal, o negócio dá errado por culpa, eventualmente, do comprador, a multa é menor do que o sinal, você, além de ter um negócio desfeito, a frustração de não ter vendido o sinal, você tem que devolver o dinheiro para o comprador, né? Agora, obviamente, você tem negociações com o sinal muito alto, e aí acaba havendo uns compassos, né? O que a gente normalmente faz? Eu acho que o mercado de Belo Horizonte fica nesse percentual, oscila entre 10% a 30% do valor do negócio. A maioria é 10%, eu acho que já está mais ou menos consolidado isso, igual contrato de locação, multa de 3 ao mês, virou uma coisa meio... Tem alguns que a gente ainda insistem muito nos 20, eu vejo muitos 20 ainda. Mas o 10, realmente, as pessoas, até os juízes, também aceitam com mais naturalidade. Agora, o que eu acho que assim, um cuidado que tem que ter, né, é separar a multa rescisória da multa por descumprimento. Porque você tem, por exemplo, um atraso no pagamento de alguma das parcelas e você não prevê uma multa específica, você tem só a multa geral do contrato, vai explicar para o cliente que aquela multa geral do contrato ela só se aplica no caso da rescisão acontecer pelo descumprimento. Ele não vai entender, fala, não, mas ele atrasou, ele tem que pagar a multa. Não, meu. Essa multa é só se o atraso implicar na rescisão do contrato. Se ele atrasa o contrato a vigente, não tem multa. Podem pedir para o juiz, se for o caso, mas não vai valer a pena. Então, eu acho que tem que ter esses cuidados. É uma multa de rescisão, que é essa que a gente conversou, entre 10, 20, até 30, dependendo do contrato. Eu acho que isso é tranquilo. Eu entendo que é muito importante ter uma multa por atraso do pagamento, ou por atraso, por exemplo, na transmissão da posse, dependendo do formato do negócio. E não acho que tenha como escapar também, obviamente, a depender do negócio, de uma fruição. Né? Se você for antecipar a posse desse imóvel antes da escritura, antes que você tenha de fato a transferência do domínio, né, da coisa, eu acho que é importante também você definir um valor de fruição para que, eventualmente, tendo algum problema nessa quitação lá no final, você já tenha uma remuneração fixada para que a pessoa possa, né, pagar no final. Se for o caso, você regula se você vai abater na parcela final, se não vai. E assim, na fruição é sempre aquela briga, né? Quantos por cento que eu vou colocar na fruição? Vai colocar? O que a gente tenta, né, colocar sempre, imóvel residencial, pelo menos 2,5. É difícil, né? Mas imóvel comercial dá para pôr um pouquinho mais, né? Mas são muito pesadas, né? Você sabe que a remuneração hoje está 0,5%, né? Mas assim, a gente tenta colocar 2,5 como 5 vezes, né? Seria um aluguel bem alugado, né? Para inibir. Mas a gente tem contratos de 0,25, 0,3, 5, 1,5, né? A gente tenta colocar sempre uma fruição mais pesada. A não ser que esse caso que eu contei, nesse caso que já era o locatário, você já tinha uma fruição, vamos dizer. Já tinha pelo aluguel. Aí a gente seguiu o parâmetro já do aluguel. O contrato de locação, que, salvo engano, estava bem alugado, acho que era 0,65, 0,7, estava bem alugado. Tá bem. Tá bem alugado. Então, assim, né, querendo ou não, a mesma fruição agora, ela está recebendo de acordo com o aluguel, então aplicar as multas, mas provavelmente vocês vão conseguir solucionar. Ele vai quitar, mas é uma questão, né, que foge também do controle dele. Que pode acontecer. Exatamente, foi uma situação atípica, né? A gente de fato teve um ano diferente, né? Em questão de chuvas, choveu muito. Você vê até os reservatórios todos cheios aí. É uma coisa boa, né? Pra nós é bom, mas que teve impactou na atividade dele lá e acabou trabalhando. E a compra de imóvel de uma pessoa jurídica? Esse imóvel, eu vou comprar um imóvel que é de propriedade de uma pessoa jurídica. Quais os cuidados? Aí nós vamos voltar naquela questão, né? Empresa é sempre importante ter o olhar atento também ao sócio. Então, no caso aí de um imóvel vendido, né, por pessoa jurídica, além das certidões todas e o nome da PJ, é muito importante que essa análise exatamente ela alcance os sócios. E não só o sócio administrador, não. Fazer de fato todos. Aquela consulta do QSA, né, do fato societário, e obter
pelo menos as certidões básicas, um SPC e um Serasa ok, você vai conseguir ver o score, e as certidões dos tribunais, né, que não tem custo. Aí você consegue, pelo menos, ali, ter uma linha de atuação. Se você identificar que algum dos sócios está em uma situação um pouco mais complicada, aí seria muito interessante você aprofundar a análise naquele sócio, e aí ir atrás de certidões negativas, de protestos, se for o caso, até mesmo, né, pedir a ele que apresente outros imóveis em nome dele, além daquele que está sendo vendido, para que você não tenha nenhum risco de ser alegado. Insolvência, né? Exatamente, insolvência, até mesmo a alegação de fraude a credores, não vai ação, vamos dizer, que a gente já olhou, não tem fraude de execução, mas pode ter uma fraude contra credores, então, de fato, é avançar além da empresa, né? Não pensar na empresa. Sobretudo, Elisa, a pergunta é boa, se é uma SPE, né? Porque a SPE está recém-constituída, em regra, né? Estou falando, obviamente, de imóvel na planta. Essa empresa não vai ter nada. Essa empresa vai estar toda ok. Todas as certidões negativas dela você vai conseguir. Uma empresa recém-nasceu, ela não vai ter dívida, ela não vai ter passivo. Porém, se você for lá no QSA, você vai conseguir ver as pessoas que de fato estão participando daquela SPE, na construtora, incorporadora, até mesmo terrenista. E aí você tem aí que aprofundar um pouquinho mais e buscar entender se esses sócios que estão ali naquela SPE, eles estão solventes, né? Eles têm situação, no mínimo, segura, para que a gente possa falar, não, compra aqui. Não tem risco. Hoje está mais tranquilo. Isso é verdade, isso é verdade. E voltando a algum outro documento, na análise de risco que a gente não comentou, que você acha fundamental também, além dos documentos dos vendedores ou dos sócios da empresa e do documento, né, de propriedade, a matrícula, o registro? Tem um documento, né, alguns documentos que eu acho muito importantes, que poucas pessoas pedem, a gente tem o costume de pedir lá no escritório. No caso de imóveis em condomínio, as certidões negativas do condomínio. Pouca gente pede isso, mas isso... Deixa isso para frente, lá na frente, Exatamente. Na hora da Da escritura, escritura, que é aí... obrigatório, aí que vai descobrir. Exatamente. Às vezes o condomínio tem um passivo trabalhista, ou, né, a gente teve essas discussões aí sobre questão de revisão de critério de rateio de despesas, e o condomínio está na iminência de ter um passivo, né, um condomínio que já tem um crédito a receber de restituição de taxas que pagou a mais, e o condomínio não tem um fundo de reserva para fazer frente àquele débito, e de repente você entra no imóvel, no dia seguinte você recebe uma cartinha. Aqui o presente. Esse é meu presente. Aqui o presente. De boas-vindas. E a gente Porque se você vai descobre ver antes, isso. você descobre antes, você regula isso no contrato. Claro. Você fala assim, não, se isso vier, você, vendedor, vai pagar referente ao período que você era condômino. E eu pago a partir daqui. Mas quando você não sabe, o contrato não consta isso. E aí a pessoa se vê com um passivo do dia para a noite. Obviamente você tem a situação contrária, né? Às vezes você consegue até viabilizar uma venda mostrando para o comprador um valor que ele não viu. Comprador, você está comprando esse imóvel aqui no prédio tal, esse prédio tem X de fundo de reserva. Então, você vai ter, além do ganho, né, de comprar o imóvel, mais X mil reais, que é referente à cota parte. Então, eu vejo muito importante pedir a certidão negativa do condomínio. Nada consta lá. Nada consta do condomínio mesmo, você é o síndico, enfim, mas tem que ter justamente para evitar essa surpresa lá na hora da escritura. Um documento que eu acho que também é muito importante, que isso geralmente alguns advogados e corretores não pedem, é a questão da certidão criminal, porque a gente vê hoje em dia um tanto crime de lava-jato, de sonegação fiscal, e aí aquele imóvel pode responder por isso. Sim, pode estar sendo objeto de uma ação de sequestro de bens, só vai aparecer na criminal. Só vai aparecer e aí você pega só certidões cíveis, não vai identificar essa certidão, e aí, não, tá tudo ok. Tá tudo ok. Ele realmente, às vezes, está respondendo algum processo que gera. E você fala muito bem, né? Porque como aqui em Belo Horizonte a gente teve construtores, né? Estavam envolvidos na Lava Jato, então você acaba se deparando com isso, né? Algumas compras e vendas de imóveis que, de fato, a disponibilidade é criminal. Né? Não tem nenhuma ação cível, até porque é um empresário bem sucedido, não tinha dívidas e tal, mas que está sendo ali objeto de alguma ação, né, do Ministério Público, normalmente, né, nas situações grandes, né, são de autoria do Ministério Público,
E isso resulta, né, na disponibilidade do patrimônio e vai virar um problema, pode saber que Com vai virar certeza, um vira um problema lá e aí assim, geralmente a gente, né, aconselha a não adquirir. Tem tanto imóvel, né, então... A verdade é que a compra e venda de imóveis é uma operação muito complexa, né? Uma arte ali. são A gente vários nunca detalhes. consegue trazer 100% de segurança, mas eu acho que à medida que a gente vai aprofundando, pesquisando e mostrando para o cliente, a gente vai descobrindo também coisas, mas chega até um determinado momento, né? Ponto aqui a gente para. É porque na realidade a gente não consegue garantir, né, o cumprimento das obrigações, mas pelo menos cercar de segurança, ó, tá tudo ok, a análise está feita, mas a gente aí depende das partes, né? Porque aí cada um se comprometeu e aí eles vão ter que cumprir, isso aí a gente não pode garantir. Mas eu acho que a gente... Mas nosso papel é tentar dar segurança, porque a verdade é que a compra e venda de imóvel, para a maioria, eu acho que a grande maioria das pessoas, vai ser um contrato mais complexo da vida delas. Sim, de maior valor da vida delas. E eles às vezes, e como a emoção está muito ligada, principalmente que a essa compra e venda do dia a dia, que é uma pessoa comprando sua primeira casa, seu primeiro imóvel, ele não imagina que pode acontecer tantos problemas. Então, é onde a gente realmente proporciona, porque às vezes é a economia ali da vida inteira dele, né? E aí, quando a pessoa também vem nesse ponto de que eu quero analisar eu quero uma assessoria, quero ali a sua ajuda para assessorar nessa compra, ela já está apaixonada pelo imóvel. Sim, porque ela já está te contratando justamente para proporcionar segurança, que é o cenário ideal, porque a gente vê muito só, às vezes, depois do contrato firmado e os problemas decorrentes da não análise, né, do risco. Recentemente a gente teve também aqui no escritório, acho que foi a compra mais diferenciada, porque assim, é realmente um mercado que eu não estou habituada, de pedras preciosas. E o meu cliente era também, o vendedor também era. E eles transacionaram, e eu mostro para vocês depois. Simplesmente ele pagou em um apartamento lá no Castelo, ele pagou em pedras preciosas do meu cliente e o vendedor assinou assim, recebi X, e ele não fala quais são as pedras, não, ele assina e coloca o celular. Esse foi o contrato. E aí meu cliente estava sem posse, aí procurou depois, né? E aí o vendedor nos Estados Unidos. Então, assim, a gente conseguiu firmar, fazer uma composição, aí teve que notificar, enfim. Mas você vê que ainda hoje as pessoas ainda praticam essa compra e venda de uma forma tão informal. E é comum o mercado de pedras preciosas eles realmente fazerem dessa forma. É um pequeno recibo simples e ali tá feito, tá? Como antigamente, a palavra tá dada e é isso. Só que, enfim, teve outras questões, mas então assim... Tem muita gente que faz dessa forma mesmo. Assina o contrato sem qualquer assessoria. É muito comum, né? Chegam para nós os contratos já assinados, né? Exatamente. Aí a gente, na realidade, tenta resolver ali para buscar uma solução viável, porque se você quer, né, que o negócio realmente prossiga, a gente precisa arrumar uma solução e ver quem está realmente disposto ali a aguardar, enfim, analisar. Mas tem hora que não dá. Realmente não vai ter jeito de prosseguir, aí é buscar indenização ou receber alguma coisa, aí não tem jeito. Infelizmente, né? Verdade. Bruno, encaminhando para o final, eu adorei o papo, né, gente? Falar sobre comprimento de imóveis é uma delícia. É uma delícia, eu acho que é sempre... Porque tá muito envolvido. Eu atuo muito com compra-venda de imóveis, Ana Paula, além do Bruno tá aqui exatamente para isso, mas a gente atua muito com compra-venda de imóveis, então tá sempre... É um assunto, assim, do cotidiano, né? Dos nossos escritórios, exatamente. Então... E a gente tem feito 2 perguntas, assim, para todo mundo que tá sentando aqui, que a primeira é... Qual que é aquela frase que te motiva, aquela frase que vem na sua cabeça, aquela frase que você tem como lema de vida, ou por um dia que você não tá tão legal, mas que vem assim, faz a diferença? Nossa, pergunta difícil, né? Eu acho que... Eu não sei se não me vem à mente nenhuma frase, assim. Eu tenho uma frase que eu levo comigo no escritório, né? Mas assim, eu penso muito na responsabilidade, né, que eu tenho... Desde o momento aí que eu abri o escritório, aumentou muito, mas que não é um lema de vida assim, não, mas eu penso muito que a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Então, você tem uma frase. Você tem, de fato, aquele sentimento de não só, né, querer fazer uma coisa bem feita, mas de fato fazer
e isso servir de exemplo para aquelas pessoas que estão, né, no seu time, no escritório, verem e falar, não, realmente, ele não só fala, né, ele também age da forma como ele diz que nós devemos agir. Eu acho que isso é um lema, assim, não de vida, mas pelo menos dentro do escritório eu acho que eu tento ali fazer o meu melhor e ser um exemplo para as pessoas que trabalham comigo. Eu acho que de determinada maneira isso acaba aumentando, vamos dizer assim, o comprometimento, mas não sei, assim, frase do dia a dia. Eu gosto muito da frase do Ayrton Senna, né, que eu acho que vem até do Pequeno Príncipe, né, que fala que a gente tem que ser o melhor que nós podemos para nós mesmos. Né? Então acho que isso vem do Pequeno Príncipe, o Ayrton Senna usava muito, né, esse lema. Eu gosto muito também dessa frase aí do Ayrton Senna, mas que é do Pequeno Príncipe, na verdade. E um livro que seja, pode ser jurídico, ou que seja um livro que te inspira, ou que seja aquele livro ali de cabeceira, um livro que às vezes tem um livro que a gente, né, vira a leitura chave. e vira a chave, dá uma abertura assim, né, de mente, de postura, que fez realmente uma modificação interna. A gente tem um livro, né, que a gente estudou lá no escritório. Vocês têm um clube do livro, Exatamente. né? Que eu achei. Verdade, vocês comentaram isso Nós temos mesmo. um clube do livro, não sei se o Arthur falou. Falou desse clube do livro que tem integrado muita equipe. Achei a achei ideia interessante, fantástica. E assim, o primeiro livro marcou muito, porque a gente estava no começo do escritório e a gente releu esse livro agora esse ano. A gente leu ano passado e releu esse livro, que é um livro que conta a história da Netflix. Então, em termos de negócio, eu gosto muito desse livro porque ele mostra para a gente, né, uma mudança de paradigma, de contexto de empresa. Né? A gente sai daquele modelo mais clássico, onde você tem muito um chefe, uma pessoa que fica tendo que determinar o que vai ser feito, e passa para um contexto onde cada um tem a sua autonomia com responsabilidade. Então, eu gosto muito desse livro Netflix. E na vida particular, né, eu gosto muito dos livros do Mário Sérgio Cortella. Uhum. Eu acho assim, ele genial, Ele já li mesmo. diversos livros dele e realmente as obras dele me atraem muito. São os meus livros assim, do dia a dia. Né? Não vou dominar um porque já Você li gosta vários, de né? todos. E não, mas realmente eu acho ele um autor genial. Ele é mesmo. Sim. Parece que ele tá falando pra mim com aquela voz grave ainda. Ele tem histórias, é uma sabedoria, né? Assim, às vezes eu já assisti várias palestras dele, então, e não são idênticas, porque tem pessoas que às vezes você vai e ele tá repetindo, e realmente ele não. Ele é realmente um grande autor. E ele era radialista, ele foi parar ali na literatura meio que por acaso, é uma coisa assim do dom, né? Aquele dom se manifestou e ele falou, não, eu preciso passar esse talento adiante, né? É aí que ele vai dar as aulas, a partir daí começar a escrever os livros dele. Esse livro do Netflix é A Regra Não Ter Regra. Exatamente, A Regra Não Ter Regra, exatamente o nome do livro. O Arthur falou ele aqui com a gente, mas aí foi na falou. hora que a gente teve. Mas no podcast final não foi, porque foi naquele do corte, a gente encerrou diferente. Mas é um livro assim, que eu gosto muito. Agora eu já coloquei ele na minha lista. Eu coloquei ele na muito. minha lista, depois que o Arthur falou, porque eu quero ler. Eu também não li ele não, vou ler. Eu sei a história da Netflix, né, como surgiu e tal, mas o livro realmente eu nunca li não. E já tá aí anotado para minha leitura também. Quem gosta assim, dessa questão de livro empresarial, também sincero, não sou muito fã não, mas como a gente tem um clube do livro, a gente leu vários, né? Eu gosto dos livros do Simon Sinek, né? Que ele Sim. Porque e a partir daquela série toda ali, são 3 livros, né, que são bem legais para a cultura de empresa, né? Não é muito o viés assim, particular, mas eu gosto bastante também do livro dele. Bacana. Nossa, adorei também. Olha, queria te agradecer muito, Bruno. Obrigada pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por compartilhar esse assunto que é tão interessante, a sua experiência. Afinal de contas, são mais de 12 anos de advocacia imobiliária. Quase 12. E de advocacia imobiliária, então isso tem muito valor pra gente. Obrigada por ser ativo na MAD, por estar sempre abraçando a causa e trazendo aí sempre sua contribuição para a MAD. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a recepção de vocês duas, Elisa, Ana Paula. Fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho
muito diferenciado, que tem muito valor, né, que é propiciar para os advogados uma área, igual nós falamos no início, né, muito específica, a oportunidade, né, de estarem juntos, de trocarem ideias, porque a gente acabava, né, antes aí da gestão de vocês na AMAD, ficando às vezes um pouco muito isolado, né, a gente tinha, né, obviamente o presidente Álvaro Fadel, que é uma pessoa sensacional, né, como presidente, mas que foi atrapalhado um pouco pela pandemia. Ele vinha também, né, nesse viés de aproximar, de unir os advogados do direito imobiliário, e a pandemia acabou atrapalhando um pouco os planos dele, e vieram vocês que, pelo amor de Deus, ótimo, parabéns. Nós estamos muito felizes aí de serem representados por vocês. Eu penso assim, a AMAD, logo que a gente foi eleita, que veio essa nova gestão, o que eu pensei? Eu falei, não, eu acho que a gente tem que desenhar uma associação que eu queria estar lá atrás. Como quando eu comecei, porque isso não existia. Quando eu comecei, onde que eu vou conviver com outras pessoas, que a gente vai aprender, que a gente vai poder ter uma dúvida e socorrer, ou poder ligar e trocar uma ideia. Por exemplo, agora eu estou muito na onda de querendo aprender gestão. Então, já chamei o Arthur, já chamei o Arthur. Hoje eu já falei com o Marcelo. Então, eu estou muito assim. Então, e com isso a gente vai compartilhando, trocando figurinhas, trocando experiência, aprendendo com o outro. Eu acho que isso agrega muito valor e muito diferencial. Pelo menos quando eu comecei também, não existia. Então a gente ter essa aproximação, esse contato, porque na realidade tem mercado para todo mundo. Então quando a gente se aproxima e troca e às vezes cria parcerias, quem está iniciando se inspira, começa a despertar o interesse pela área. Então é diferente. Você deve ter sentido isso também. Quando você começou a advogar, era tudo muito fechado, o conhecimento parece que era muito retido ali. E os advogados, né, mais velhos, eles não transmitiam dessa forma. Então você teria que estar muito mais próximo para absorver esse conhecimento todo. Então às vezes você ficava muito distante, né? E hoje não. Com essa aproximação, pelo menos nossa, a gente consegue interagir muito bem. Sim. E aí troca, eu acho assim muito valioso, né? É muito rico essa questão nossa de estar o tempo inteiro, né? E acaba ajudando a resolver o problema dos próprios clientes, né? Sim, essa proximidade, a gente tem um contato mais simples, né? Mais fácil. Mais informal, que na realidade me socorre aqui, o que você acha disso ou daquilo. E isso, porque a gente não sabe tudo mesmo, a gente sempre está aprofundando e sempre está estudando. Mas às vezes é uma situação tão diferenciada e que às vezes outra pessoa ali trocando ideia com você, porque eu também não tenho isso, porque eu não advogo sozinha, mas quem advoga sozinho é muito mais difícil. A gente vê a dificuldade de quem está começando, quem está na AMAD, que atua sozinho. Tem várias pessoas assim que nos procuram e às vezes para tirar no dúvida, grupo, às vezes no fora particular, no particular, mas para tirar dúvida, porque não tem não tem aquela pessoa que é para trocar uma ideia. Às vezes o que você acha esse o caminho? Às vezes a pessoa ela já até sabe a resposta, mas ela está um pouco insegura, quer trocar uma ideia e aí quando você não é isso mesmo, isso é muito rico. E nós temos ainda poucos autores, né, que escrevem sobre direito. Não. Sempre tem assim, quem que você gosta? Eu gosto do Scavone, eu gosto do Capanema, que infelizmente faleceu aí de Covid. Mas assim, é restrito, né? Você não tem assim, uma gama grande de autores. Quando você vai buscar algo mais clássico, você tem que voltar lá no Orlando Gomes, aquelas obras antigas. Bem antigo. Então, eu acho que a gente ainda é muito carente de bons, de bons, tanto de bons cursos, mas também são poucas bons livros, boas obras, pouca doutrina. Se você olhar, assim, é muito pontual, locação, mesmo registral tem muita coisa, mas não é tão extenso, vasto. Você pensa em corporação, você vai pensar no Chalub, e aí você vai assim, né? Ainda são poucos autores, a gente não tem uma diversidade, os livros são excelentes, né? Mas a gente realmente precisa, né? De ter um... E aí quando a gente tem esse contato, essa troca é muito valiosa por causa disso. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Que bom, porque nós adoramos. Que bom, é isso. Chegamos ao fim. Pessoal, então... Muito obrigada, Bruno. Assim a gente encerra mais um podcast. Lembrando que nós temos sempre um novo episódio semanal, sempre às quartas-feiras, 12h no Spotify, às 20 horas no canal do YouTube. E é isso, e até o próximo. Até mais. Até mais.